que arrumou um canudo. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. E é um assunto que às vezes nós achamos, nesta época, nesse tempo tão evoluído que nós vivemos, nesse mundo realmente evoluído, que não devíamos falar, mas é preciso falar. O mundo está como está por causa do que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 51. E nós vamos falar sobre o pecado. Salmo 51, versículos de 1 a 17. Diz assim. Vai cá. Tá, obrigado. Vamos ler então a palavra de Deus, Salmo 51, de 1 a 17. É a experiência de um homem de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Lutando contra o pecado. Nós podemos ver na palavra de Deus, na Bíblia, dois acontecimentos nesse mundo, por causa do pecado.
fora muitos outros. O primeiro foi o dilúvio. Quando Deus destruiu esse mundo através das águas do dilúvio. E a Bíblia fala que Deus olhou para o mundo, e não era pouca gente não, naquela época, mais ou menos 2000 anos de existência desse mundo, e viu que tinha se corrompido toda a humanidade. E diz a Bíblia que havia duas coisas no homem. Era a violência no mundo daquela época, e que o coração do homem tinha se convertido ao mal. Era mal continuamente, diz a palavra de Deus. E Deus destruiu então o mundo, o homem, a sua criação, os animais, por causa do pecado. Porque o pecado é algo muito sério. E hoje nós estamos vendo quantas vidas são destruídas por causa do pecado. O outro acontecimento foi a encarnação de Deus. Foi por causa do pecado do homem, do mundo, que Deus, Jesus Cristo, no seu Filho Jesus Cristo, deixou a sua glória, deixou o céu, se tornou homem, diz a Bíblia, esvaziou da sua glória, da sua grandeza, e se tornou um homem, se tornou um servo, morreu a morte de cruz, por causa do pecado. Ele fez isto para nos livrar, então, da condenação do pecado. Tem uma palavra na Bíblia que fala que Deus está irado contra o pecado. Quando Jesus fala sobre isto, ele fala, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que mantém rebelde ao Filho, a Jesus Cristo, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está irado contra o pecado e contra aqueles que abraçam o pecado também. Então o pecado precisa ser olhado de uma maneira especial. Não adianta tentar querer servir a Deus e viver no pecado. Não funciona. Não funciona. Nós temos que fazer uma escolha só. Deus. E abandonar o pecado. Nós vamos ver então que o pecado é uma maldição na vida do homem. É uma maldição na vida do mundo. Isso que nós estamos passando agora, nós cremos que é uma ação de Deus no mundo para punir os homens nos seus pecados e alertar o seu povo para voltar para Deus, para o Senhor. Então, o salmista Davi, que escreveu este salmo, salmo do arrependimento, ele havia pecado contra o Senhor, e ele então estava tranquilo, não estava preocupado com o seu pecado, achando que não vai ter nada, eu sou o rei de Israel, e então não vai me acontecer nada. Estava tranquilo. Deus enviou um profeta para falar com Davi. E disse, você cometeu um pecado. Você está em pecado. E você precisa mudar
a sua vida, mudar a sua vida. Deus não pode relacionar com o pecado. E ele era um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. E foi por isso, então, que depois de ouvir a repreensão de Deus através do profeta Natã, o salmista Davi arrependeu dos seus pecados. Ele viu que Deus estava aborrecido com ele por causa dos seus pecados, ou do seu pecado principalmente que ele havia cometido. Então nós vamos ver alguns pontos importantes nesse salmo sobre a luta de Davi contra o pecado. O que ele usou nesta luta contra o pecado? O que ele apresentou para Deus, pediu para o Senhor que ele poderia fazer na sua vida? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que na luta contra o pecado é necessário clamar a misericórdia de Deus. Versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então o salmista, ele agora ciente do seu pecado, alertado pelo profeta, do que Deus estava pensando sobre ele, do que Deus estava vendo, então agora ele clama a misericórdia. Sabe o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Se Deus fosse dar o que o rei merecia, ele ia ser destruído. Por isso que na carta ou no livro de Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, nós lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então o salmista clamou a misericórdia de Deus: Senhor, não me dá aquilo que eu estou merecendo agora, que era ser destruído, punido por Deus, mas apaga as minhas transgressões, apaga o meu pecado, tenha misericórdia de mim. E ele clama misericórdia. Então, na luta contra o pecado, nós precisamos clamar a misericórdia de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, na luta contra o pecado, é necessário assumir a nossa culpa. Desde o início da criação, o homem tem uma tendência maléfica de querer jogar a culpa nos outros. Alguém às vezes peca, erra, comete um crime, comete um erro, e ele diz: não, é porque eu fui pressionado a fazer isto, é o meio em que eu vivo que me levou a fazer isto. O salmista assumiu o seu pecado. Olha o versículo 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que ele usa aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade. Minha, não é de alguém. E purifica-me
do meu pecado. Pecado é meu. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele assumiu. Deus também exige isso de nós. Não adianta arrumar desculpa, não é? Porque diante de Deus não existe desculpa. Nós temos que assumir. Quando Adão pecou, Deus todos os dias ia ao jardim e falava com Adão e Eva. Eles não viam Deus, mas ouviam a voz. Que privilégio eles tinham. Ouviam a voz de Deus. Quando eles pecaram, Deus chamou por Adão e disse: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, como ele estava, mas Deus queria que ele assumisse o seu pecado. Dissesse para Deus: Senhor, eu pequei. Mas ele vai lá e diz: a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Fala para a mulher diz: não foi a serpente, ela me enganou. Mas o salmista aqui nesse texto, ele assumiu o seu pecado. Por isso que João, na sua carta, primeira carta 1:9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Então o salmista assumiu o seu pecado diante de Deus. Temos que dizer verdade: eu sou fraco, eu errei e o Senhor me perdoa. Foi isso que ele fez nessa luta contra o pecado. Em terceiro lugar, na luta contra o pecado, é necessário saber que ele é uma ofensa a Deus. Todo pecado que nós cometemos ofende a Deus, ofende ao Senhor. Nós temos que entender isso. Por isso o salmista, no versículo 1, o versículo 4, ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar contra mim, e puro no teu julgar a mim. Eu pequei contra ti, Senhor. Todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Deus não nos fez para que nós vivêssemos no pecado, né? Então, o salmista aqui, ele diz a Deus que ele tinha ofendido a Deus, tinha realmente pecado contra o Senhor, e que realmente ele tinha feito aquilo que não era correto diante de Deus. Por isso nós precisamos estar preocupados com a nossa vida com relação ao pecado. Em quarto lugar, na luta contra o pecado, é necessário saber que ele faz parte de nossa vida. Mas nós não somos salvos? Somos. Uma parte nossa é salva. Que a Bíblia fala que nós fomos santificados no Espírito. Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele fala logo no segundo versículo da primeira carta que aos santificados em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que nós recebemos um espírito novo.
Por isso que Jesus disse em João 17 que nós não somos desse mundo, mas é o nosso espírito, não o nosso corpo. O nosso corpo é desse mundo. Então, o problema nosso é justamente a nossa carne, a parte carnal nossa. O pecado está nela, na nossa carne. E então, por isso que nós temos que entender isto. O que Davi disse aí no versículo de número 5? Ele disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já nascemos em pecado. Com o pecado, é por isso que a criança, as primeiras coisas que ela faz, e que nós vamos dizer a ela não, são coisas erradas. Ela nunca pratica as coisas corretas. Vai fazer coisas erradas. E nós precisamos estar corrigindo, porque ela já nasce assim. O salmista diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é uma verdade. E essa parte nossa carnal, ela então é pecadora. É pecadora, por isso que nós vamos morrer. Porque o nosso corpo tem que ser punido. Não crê em Cristo, vai ser destruído para Cristo nos dar outro na sua volta, quando Ele voltar. Um perfeito, Romanos 7,18 diz: porque eu sei, Paulo falando, olha quem falou isto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. O fazer, o querer fazer está em mim, mas o realizar é que é o problema. Eu não quero fazer isto, mas muitas vezes nós somos levados a fazer por causa da nossa carne. É por isso que nós temos que santificar a nossa vida, deixar o nosso espírito, que agora é santo, purificar, dominar a nossa vida. Por isso que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, e não vão obedecer às coisas erradas da carne. Por isso, nós temos que entender isso, o pecado está em nós, nós temos que estar sempre alerta para esta verdade na nossa vida. Em quinto lugar, na luta contra o pecado, é necessário saber que ele traz destruição na nossa vida. Às vezes até doenças físicas para a nossa vida. Olha o que o salmista diz aí no versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quer dizer, o salmista, enquanto ele calou, ele começou a sofrer. Dentro dele algo estava errado e ele estava sofrendo, porque ele não tinha confessado o seu pecado a Deus. Quando o profeta Isaías escreve ao povo de Israel, no capítulo 59 do seu livro, versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades, ele fala no versículo 1 o seguinte, olha: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar vocês, nem os seus ouvidos agravados para que possa ouvir o clamor de vocês. Mas ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então ele traz destruição para a nossa vida. Ele impede a nossa oração, ele impede a nossa comunhão com Deus. Ele realmente traz grandes problemas para nós na nossa vida. Por isso nós precisamos realmente pensar sobre isto. Versículo 11: não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Davi tinha o Espírito Santo porque ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. E ele agora, depois que pecou, ele que foi alertado pelo profeta, ele ficou apavorado, porque será que Deus vai tirar o Espírito Santo de mim? Porque a sabedoria que eu tenho, poder que eu tenho como rei de Israel, é por causa da minha unção, a unção que eu tenho para ser rei, que foi feita por Samuel na minha vida. E ele então agora, ele pede para Deus não tirar o Espírito Santo dele. No Velho Testamento era assim. As pessoas recebiam o Espírito Santo para fazer uma obra, para ser sacerdote, para ser rei, ou profetas, nem todo o povo tinha o Espírito Santo. No Novo Testamento nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, quando aceitamos Jesus, e nós podemos também, diz o apóstolo Paulo, extinguir o poder do Espírito Santo na nossa vida, entristecer o Espírito Santo na nossa vida, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Por isso nós precisamos pensar sobre esta verdade na nossa vida. Em sexto lugar, na luta contra o pecado, é necessário clamar por mudanças de vida, para Deus mudar a nossa vida. Ele muda, Ele tem poder, Ele é poderoso. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, que não venha realmente abalar ou ceder ao pecado, mas que seja estável, que tenha estabilidade, que seja firme, para que eu não venha novamente pecar contra o Senhor. Então, nós precisamos clamar por mudança. Nós somos frágeis, limitados, mas Deus pode nos mudar, trabalhar em nós, agir na nossa vida e nos ajudar então a vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas. No Salmo 51, 12 nós lemos: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Alegria da salvação. Há uma alegria em nós, nosso coração, quando nós somos salvos e vivemos com essa alegria espiritual dentro de nós. É a alegria da salvação. Eu tenho o céu, eu tenho a glória. Um dia eu vou estar com Cristo. Mas o pecado às vezes tira isto de nós. E nós perdemos esta alegria. O rei Davi, então, ele agora ora a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Primeira coisa que nós vamos
sentir na nossa vida, quando perdemos a alegria da salvação, é deixar de ser voluntário na obra de Deus, vir à igreja porque gosta, porque ama a Deus. Então eu vou para louvar a Deus, para servir a Deus. Mas quando nós perdemos a alegria da salvação, nós vemos a igreja por obrigação. Eu tenho um compromisso, eu vou lá. Eu vou lá. A alegria da salvação nos dá um espírito voluntário para fazer as coisas, dedicação, consagração a Deus. O salmista Davi agora está pedindo: Senhor, restitui a alegria da tua salvação e então sustenta-me com um espírito voluntário. Em sétimo lugar e por último, na luta contra o pecado, é necessário saber que o perdão está no arrependimento. O perdão está no arrependimento. Deus tem um perdão. O seu perdão é definitivo, é completo. Por isso, os versículos 16 e 17, o salmista diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Não são os sacrifícios. Eu vou fazer um sacrifício, vou subir num monte, eu vou andar tantos quilômetros para que Deus me perdoe. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração compungido. A Bíblia fala que no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas tiveram o coração compungidos, porque ouviu a mensagem do Evangelho através de Pedro, e eles agora perguntaram: o que nós vamos fazer com isto que está dentro de nós? Pedro disse: arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o perdão de Deus é real na nossa vida, quando nós arrependemos. O salmista diz: se o Senhor aceitasse sacrifício, holocausto, eu daria ao Senhor, mas eu sei que o Senhor não aceita. O Senhor quer um coração compungido, contrito, arrependido diante do Senhor. O pecado só tem um jeito de resolver, de vencê-lo, é através do perdão de Deus, de Jesus Cristo. Por isso que nós lemos no livro de Atos 3,19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha tempo de refrigério pela presença de Jesus na vida de vocês. Então nós precisamos pensar sobre o pecado. Ele é realmente algo terrível, Pecado é uma maldição para esse mundo e para nossas vidas. Por isso que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Vou terminar. Li há muito tempo uma história. Havia um médico escocês. Ele, naquele tempo, ele atendia os seus pacientes e era como se fosse um boteco, onde anotava as consultas,
as pessoas anotavam ali e ficava afiado. E ele então, depois de um certo tempo, ele via que aquelas pessoas não tinham condição de pagar aquelas consultas, aqueles tratamentos que ele fazia. Então ele escreveu, diante de cada nome: é muito pobre, não pode pagar, está perdoado. Ele fez isso com muitas pessoas. Quando ele morreu, a sua família, que pensava diferente, então foi ao tribunal, dizendo: nós vamos receber essas contas. Ele não devia ter feito isto. O juiz, então, no dia do julgamento, pegou aquele livro e fez a seguinte pergunta: o doutor escreveu isso aqui com o próprio punho? Foi. Então não tem julgamento. Não tem jeito de julgar. Ele fez em sã consciência. Ele fez porque quis fazer. Porque amava as pessoas. Sabe, é isso que Jesus fez conosco. Com o nosso pecado. Ele veio ao mundo, se fez carne, tomou o nosso pecado, levou sobre a cruz e então, ele fez isto, sabe por quê? Porque nós não podíamos pagar a nossa dívida. Ele fez porque nós não podíamos pagar. E ele então lá pagou a nossa dívida. A Bíblia diz que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós e que nós não podíamos pagar. Então foi por isso que ele morreu. E poderia dizer: é muito pobre, não pode pagar. Nós somos incapazes de pagar a dívida que temos com Deus. Por isso a nossa decisão deve ser Cristo, aceitar Cristo, entregar a nossa vida a Ele, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. É só você aceitar Cristo, a sua dívida está cancelada. Mas procure a Cristo, Ele pode vencer o pecado na sua vida. Ele pode mudar a sua vida, transformar, porque Ele morreu por você, por causa dos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário. Vamos